Boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa formação. E a nossa formação de hoje, ele vem nos falar sobre a carta encíclica do Papa Emérito Bento XVI, Espe é na esperança que fomos salvos. É uma carta que é bem conhecida nossa já, alguns irmãos já conhecem, né? Já rezaram, já tiveram experiência com ela. É uma carta longa, mas essa carta a gente vai pegar aqui uns pontos essenciais, alguns pontos mais específicos, né? Porque senão o nosso tempo ele é muito curto, então não teria como a gente passar toda a carta, mas a gente vai pegar alguns pontos mais específicos para nós estudarmos, para que a gente possa rever, para que a gente possa partilhar, tá certo? Pelo próprio nome que o Papa nos dá esta carta, né? É na esperança que fomos salvos. O tempo verbal, ele nos leva, né, a percebermos que é vontade de Deus, faz parte da essência de Deus para que o homem seja salvo. Isso leva o homem também a colaborar com esta obra de Deus. Faz com que o cristão ele use de vários meios, de vários métodos, né, em colaboração para que seja salvo. Por exemplo, a nossa vida consagrada, né? A nossa vida consagrada, o fim último dela é o sentido dos céus, né? É a vida eterna. E eu colaboro nesse sentido para que ela se faça presente na minha vida, né? O sentido dos céus, por meio de tudo aquilo que a comunidade me oferece. Eu acredito, eu tenho esperança da certeza dos céus na minha vida, senão a nossa vida consagrada ela não teria sentido. Então faz parte de nós cristãos, ter essa esperança no céu, colaborando com a obra de Deus para o homem, né? Para nós. E logo no início, o Papa ele vem nos falar: chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus. Isto significa receber esperança. Chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus. Isto significa receber esperança. Então, no nosso estudo, né, no estudo da palavra, na nossa oração pessoal, nas nossas assembleias, no encontro com Deus, diante da oração nas nossas células, aquilo que a comunidade nos oferece faz com que nós conheçamos o verdadeiro Deus e a partir daí ele nos dá a esperança. Nós recebemos esperança. E isso muitas vezes passa até desapercebido, né? Mas a gente vai ver que a esperança é uma virtude. Então, nós a temos de forma diária, nós a temos todas as vezes que nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, sabendo quem Ele é. Um pouco mais acima neste mesmo parágrafo, ele vai citar uma frase, né, de São Paulo aos Efésios, né, um versículo de São Paulo falando aos Efésios. Apesar de terem deuses, estavam sem Deus e, consequentemente, achavam-se no mundo tenebroso. Apesar de terem deuses, estavam sem Deus e, consequentemente, achavam-se no mundo tenebroso. Ou seja, eles adoravam a Deus, eles se ofertavam a Deus, mas, ao mesmo tempo, eles se encontravam sem Deus. E a partir do nascimento de Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo mostrar a sua face, eles tiveram esta concepção de se encontrar com o verdadeiro Deus, né? E como é triste, né? Como é triste um homem sem esperança. Como é triste ver um homem sem esperança. Como é triste ver um homem vamos passar pelos tempos de hoje, né? Sem fé, sem esperança. Como é triste, né? São os pobres, né? Os pobres espiritualmente falando, né? Ou seja, vivem no mundo tenebroso, vivem no mundo obscuro, né? Porque quem não tem esperança, quem não tem a virtude da esperança, não
consequentemente, também não tem a virtude da fé. Né? A fé, a gente vai ver que a fé ela é ligada intrinsecamente à esperança. Se eu não tenho fé, eu jamais poderei ter esperança. Né? Que a fé está ligada uma à outra. Quem perde a virtude da fé também deverá pedir a virtude a esperança vem com um acréscimo. Né? E esse mundo obscuro, esse mundo tenebroso, ele também poderá chegar até nós. Basta ignorarmos a voz de Deus, basta ignorarmos a pessoa de Deus, basta ignorarmos aquilo que nos tempos de hoje é oferecido para nós como caminho, via de salvação. Aquilo que é oferecido para nós como sentido de eternidade. Nós poderemos entrar sim nesse mundo obscuro, né? Mas quem, né? Mas nada como a misericórdia de Deus, que tantas vezes ela vem até nós e nos alça, né? Pela esperança. Quantas vezes eu fui, né? Eu tive a oportunidade de experimentar esta misericórdia de Deus, mesmo conhecendo a Deus, mesmo ter experimentado desta esperança, o Senhor vem com sua misericórdia e me pega novamente e me traz a esperança de volta. Né? Me traz a esperança que é algo que está intrinsecamente ligado à alma do cristão. Sem esperança nós não conseguimos viver, sem esperança nós não conseguimos as vias do sentido da eternidade. Não tem como. E a esperança, ela é uma virtude, né? A esperança é uma virtude, por isso nós temos que tê-la, né, a pedido sempre. A esperança, ela precisa ser pedida. A esperança, como qualquer outra virtude, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser fomentada dentro de nós, dentro da vida do cristão, para que ela possa prevalecer, para que ela possa ser algo que nós sejamos revestidos por ela. Não tem como a esperança chegar até nós se nós não quisermos, se nós não nos abrirmos a esta virtude. Nós precisamos querer, nós precisamos estar abertos a esta virtude. E não tem uma outra forma se nós não pedirmos e sabermos como pedir. Né? E sabermos como pedir. Ela está ligada, né? A gente vai dar um conceito de fé, né? Ela está ligada intrinsecamente à fé. Então, a fé faz com que esta esperança seja movimentada, essa esperança seja animada. Né? E também, como outra virtude, nós temos que pedir o dom da fé, a virtude da fé. A esperança, o Papa vem nos falar sobre a esperança no âmbito natural, a esperança no âmbito, vamos dizer, humano, entre aspas. Ele nos dá 4 condições para que a esperança no âmbito sobrenatural ela seja firmada na nossa vida. Essas 4 condições, na verdade, elas vão nortear a esperança sobrenatural, né? Porque sem elas, nós não conseguimos, vamos dizer assim, enxergar, nós não conseguimos, pela nossa razão humana, vamos dizer assim, apalpar, ou seja, pegar e guardá-las de forma mais coerente. Nós temos 4 condições. A primeira condição que o Papa nos dá, que o Papa nos oferece, é a esperança voltada para um bem futuro. A esperança é voltada para um bem futuro. Falando dessa forma, né, para um bem futuro, eu pretendo comprar uma casa, né? Eu pretendo comprar uma casa, então eu tenho que me programar para que isto aconteça. Daqui a 10 anos eu quero sair do aluguel para comprar uma casa, então eu me programo, eu junto um determinado valor para que este sonho, né, para que esta minha vontade ela seja concretizada, tá certo?
Então, a esperança ela é voltada para o bem futuro. Tem que ser um bem. A segunda condição tem que ser um bem. Ou seja, se é um bem, é algo bom. Por exemplo, eu desejo estar sempre no meio, participar da vida de pessoas que sejam boas, né? Que participem da mesma coisa que eu participo, que tenham a mesma mentalidade, que tenham os mesmos conceitos. Isso é querer um bem, né? Isso é querer fazer com que eu também participe, ou seja, tenha esta troca, né, de coisas boas. Isso é querer um bem, é ter um bem como dom. A terceira condição que ele nos dá não se alcança com facilidade, ou seja, é algo que envolve sacrifício, é algo que envolve uma oferta, que envolve um tempo, que envolve uma disposição. Por exemplo, passar um curso de pós-graduação na USP, né? Então é um curso, né, uma pós-graduação, vamos dizer assim, muito concorrida, e isso vai exigir tempo. Isso vai exigir uma disposição maior nos meus estudos, um foco maior. Outro exemplo, passar um concurso federal, um concurso da Polícia Federal, né? Então, isso vai fazer com que eu empenhe mais esforços, eu empenhe mais forças, né? Eu use mais daquilo que eu tenho para conseguir esta aprovação, né? Não se alcança com facilidade. Isso exige sacrifício, isso exige esforço. E a quarta condição que ele nos dá é possível de ser obtido, né? Não é algo impossível, mas sim algo que eu posso alcançar futuramente, né? É algo que eu posso medir os meus esforços, é algo que eu posso fazer com que isto seja um ganho na minha vida, né? Na razão humana se encontra os meios de chegar lá. Eu uso das minhas razões, eu uso das minhas faculdades, eu uso dos meus sentidos para que eu chegue lá, para que eu consiga. Exige esforços, mas não é nada impossível, né? E essas quatro condições irão nortear a fé, irão nortear a minha esperança no sentido sobrenatural, né? No sentido sobrenatural. E essas condições elas estão ligadas diretamente, a gente vai perceber que elas estão ligadas diretamente à esperança sobrenatural, né? A esperança tem como fim último os céus, né? A esperança tem como fim último o sentido da eternidade. E para isso nós nos empenhamos para que aconteça, por meio da nossa vida consagrada, o gosto e o zelo pelos céus. Voltando, né, voltando ao âmbito natural, as quatro condições na vida, na esperança sobrenatural. É voltada para um bem futuro, ela é alcançada no futuro, ou seja, praticando aquilo que a doutrina cristã, praticando aquilo que eu tenho nas minhas bases formativas, o que o carisma me dá, né, para que eu possa alcançar os céus. Eu utilizo disso para que eu possa experimentar da eternidade desde já aqui na Terra, para que ela ela vá progredindo e eu alcance os céus, né? É um bem, né, para o futuro, ou seja, ela se encontra para um futuro, um bem no futuro, né? É um bem, né? Os céus para mim é um dom, né? A esperança sobrenatural para mim é um dom. Então ela é trabalhada dentro da minha alma, ela é trabalhada, né, fazendo com que ela se torne cada vez mais um bem. A terceira condição não é alcançada com facilidade, né? Na esperança sobrenatural também não. Isso vai exigir esforços, né? Isso vai fazer com que eu use todas as minhas condições para que eu possa
alcançado. A vida consagrada, a gente sabe que ela não é algo fácil de ser vivido. É exigente, né? A vida consagrada ela é exigente, ela não é fácil de ser vivida. Eu preciso morrer para mim, eu preciso morrer para as minhas coisas, para que a vida consagrada ela seja vivida em toda a sua integridade. Né? Quantas vezes, ou seja, todas as minhas vontades elas estão perdidas. As minhas vontades elas devem ser a vontade de Deus. As minhas vontades elas devem caminhar com as vontades de Deus. E isso dentro da nossa vida de consagração, acho que é uma das coisas mais difíceis, né, de serem vividas, porque ela é exigente, eu preciso morrer para mim, para que a vontade de Deus ela se prevaleça. Por isso que não é fácil, por isso que os céus, o sentido determinado não se alcança com tanta facilidade. Né? E a quarta condição, dentro da vida sobrenatural, dentro da esperança sobrenatural, é possível de ser alcançado, né? como no âmbito natural. Né? É possível de ser alcançado. Os céus, claro, os céus ele é alcançado pela esperança, mas nós nos utilizamos de um céu que para nós era possível, né? E por isso que eu pego todos os atributos, né, que fazem com que eu tenha essa esperança dos céus na minha vida, né? Ou seja, aquilo que a igreja me oferece, aquilo que a igreja me dá, eu pego, né, e coloco como um sentido de vida eterna. Para mim é algo que eu posso alcançar, é algo que é alcançado, né, por meio da minha esperança no sentido de céus. Dando continuidade, né? O Papa vem nos falar, a fé está ligada intrinsecamente à esperança, como eu tinha falado, pois dependemos dela para que a esperança ela cresça na nossa alma. A esperança, ela é algo como nós tínhamos partilhado, é uma virtude que ela precisa ser pedida para ser alcançada, para que ela seja fomentada na nossa alma, né, na nossa vida. E a fé, ela vem animar, a fé, ela vem fazer com que esta esperança ela seja cada vez mais crescente. Não existe um homem sem esperança, não existe uma vida consagrada sem esperança. Não existe uma vida ofertada para a igreja sem esperança. Se isto acontecer, se isso porventura esteja acontecendo na vida do consagrado, se isso porventura esteja acontecendo na vida do cristão, então é uma das formas de perceber que esteja ignorando a Deus, esteja ignorando a vontade de Deus. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, né? Para ter esperança no céu, é preciso acreditar que o céu existe. Mas para acreditar que o céu existe, é preciso ter fé. Para acreditar que o céu existe, não tem como não termos fé, porque é algo que eu coloco dentro da minha esperança. Os céus é algo que se encontra dentro daquilo que eu tenho, né, como razão, dentro daquilo que eu tenho como sentido, dentro daquilo como eu coloco todas as minhas forças para que nessa esperança eu alcance os céus. Santa Teresinha, ela no seu leito de morte, ela falando, né, isso está até nos seus escritos, que quando chegasse a ver a face de Deus, se não existisse os céus, ela tinha certeza que Deus criaria um para ela, criaria um exclusivamente para ela. Veja que os céus, o sentido da eternidade, ela fazia parte da alma de Santa Teresinha. O sentido de eternidade já era vivido
já era experimentado na sua vida terrena. E ela tinha uma esperança de que os céus verdadeiramente existia, pela virtude da fé que se encontrava também no seu coração, na sua alma, e isso fomentava cada vez mais a esperança dos céus. Se ela se encontrasse com Deus e o céu não existisse, ela tinha certeza de que Deus criaria um para ela. Isso fazia parte da esperança de Santa Teresinha, no sentido dos céus desde já na terra. E essa mesma esperança, ela poderá também ser cultivada dentro de nós. Então, como é importante nós conhecermos a vida dos santos, como é importante nós conhecermos que a vida dos santos, né, ela pode também fazer parte da nossa. E isso faz com que nós fomentemos cada vez mais o sentido do céu na nossa vida. Então, é algo que, por isso que é algo que a gente tem que pedir, por isso que é algo que deve ser animado na nossa alma. Nesse Santa Teresinha, eu acredito que é uma das santas que mais expressa o sentido do eterno. Não que os outros santos não tenha isso como parte da sua vida, mas Santa Teresinha, ela nos leva, né, a ter um gosto, nos anima a esse sentido do que é eterno, desde já aqui na Terra, porque faz parte da história de vida dela, faz parte da história até mesmo da família de Santa Teresinha, né, de ter animado o sentido do céu na sua vida. O Papa nos fala que somos estrangeiros aqui, dentro da sua carta. Ele usa até essa mesma nomenclatura, né, estrangeiros, né, e estamos nos preparando para a vida no céu, para o que é eterno, ou nos preparando também para a vida no inferno. Então, ele vem nos falar, logo após isso, que as dores, vem nos falar que também as dores, os sofrimentos, né, aqui na Terra, quando o cristão ele se apega a ele e dá um sentido do que é eterno, ele ganha muito com isso, dando sentido de céu na sua vida. O sofrimento é parte inerente do homem, não tem como ter uma vida cristã, não tem como ter uma vida voltada para Deus, no sentido que é eterno, deixando de lado o sofrimento, deixando de lado aquilo que é utilizado para que seja transformado as dores, seja transformado os sentimentos em amor. E o Papa ele vem nos dar dois exemplos de que o sofrimento, né, de que as dores foram transformados em amor. Né? Um dos exemplos que ele nos dá é o de Santa Baquita, né, uma santa que nós conhecemos bem. Santa Baquita era uma santa africana, né, que desde todo sempre, né, vamos dizer assim, desde o seu nascimento até a juventude, né, até a sua fase adulta, passou por grandes sofrimentos no corpo. Né? Ela passou por grandes injúrias, ela foi ela era uma escrava, né? E como na maioria dos escravos, né, sofreram dano no seu corpo. Como a maioria dos escravos, ela foi chicoteada, né? Ela foi, enfim, passando por vários ultrajes. Então, quando ela era criança, né, na sua tribo, eles viviam em constantes guerras internas, e a sua tribo, ela foi vencida, né, e os vencidos, eles se tornavam escravos de outras tribos. E está na literatura, né, de Santa Baquita, que ela chegou a ser vendida por 4 vezes. E essas 4 vezes que ela foi vendida, então ela sofreu vários ultrajes. Né? Se não me engano,
tem mais de 100 marcas no seu corpo, né, desses ultrajes que ela passou, desses sofrimentos que ela passou durante o seu tempo de escravidão. Até que um casal italiano comprou, né, e na Itália ela foi evangelizada, na Itália ela batizou na Igreja Católica. Ela então entrou para uma congregação missionária. Nessa congregação missionária, ela foi em missão para a África. Né? Ela foi em missão para a África. Mas o Papa quer nos falar que não foram as dores que ela passou, não foram os momentos de sofrimento que ela passou, né, que ela sentiu na alma, que ela sentiu na sua própria carne, que ela sentiu na vida, que ela sentiu no seu psicológico, que regeram toda a sua vida. Né? Ela permitiu-se de que Deus entrasse, ela permitiu de que Deus transformasse todas essas dores em amor. Né? Os seus sentidos, as suas faculdades, a sua razão, os seus sentimentos, ela permitiu que fossem transformados. E as dores, os sofrimentos na vida do cristão, eles devem ter um sentido de esperança. Eles devem ter um sentido de se juntar aquelas dores ao sofrimento de Cristo na cruz e a partir daí transformar essas dores em amor e no sentido do que é eterno. Então, Santa Baquita, ela dificilmente, se não tivesse passado por esse processo de transformar o seu sofrimento em amor, jamais ela iria voltar ao seu país natal. Jamais ela iria voltar para evangelizar aquelas pessoas que causaram sofrimento durante quase toda a sua vida. Nos tempos mais marcantes, no tempo de infância, no tempo da sua juventude, no tempo da sua fase adulta, no início da sua fase adulta, tudo isso não foi algo que fez com que todo o sofrimento permanecesse durante toda a sua vida. Ou seja, ela permitiu-se de que tudo aquilo fosse transformado, por uma ação de Deus, claro, por uma ação sobrenatural. E um outro exemplo que o Papa nos dá são dos antigos cristãos. Os antigos cristãos que eles eram condenados à morte, eles eram perseguidos e depois eles eram condenados à morte pelo fato de que eles eram obrigados a adorar deuses, Então eles se recusavam a adorar os deuses, a se ofertarem, o Papa até fala, a colocar um incenso naquele Deus que eles eram obrigados a adorar. Então, eles eram condenados à morte. Ou seja, eles eles optavam, pelo sentido da eternidade. Eles optavam pelo sentido de céus e não adoravam os deuses que eles eram obrigados a adorar. Mas sim, eles optaram pelo sentido do que é eterno, pelo sentido dos céus, porque eles tinham a esperança e essa esperança fazia com que eles acreditassem nos céus por meio da fé. Então o Papa quer nos falar, diante desses dois exemplos, que a esperança dos antigos cristãos é a mesma esperança para os tempos de hoje. Santa Baquita é uma santa do nosso tempo. Então, a mesma esperança que era fomentada na vida daqueles cristãos, também é fomentada no tempo de hoje, passando pelo sentido de vida eterna, passando pelo sentido de fé. Então, a esperança, ela também está presente nos dias de hoje. Eu, então, convido a você a escrever aí no seu caderno de oração, a escrever qual o seu conceito de esperança nos tempos de hoje. Qual o seu conceito de fé? De forma bem rápida, Escreva aí no seu caderno de oração
o meu conceito de fé, o seu conceito de fé. O que você acredita que seja a esperança para você nos tempos de hoje? Bom, e o Papa continua, né? Ele vem nos falar agora da igreja primitiva, a esperança na igreja primitiva, ele vem falar da esperança na igreja, na esperança na Idade Média e também na esperança na Idade Moderna. A gente percebe que o Papa, né, o Papa Emérito, Bento XVI, ele é muito didático. Então, quando você for pegar essa encíclica para ler, essa encíclica para estudar, você vai perceber que esta encíclica ela tem todo um dinamismo que facilita muito a nossa leitura, né? Coisas que quem conhece, quem lê, né, os documentos do Papa Bento XVI, vê que é uma linguagem bem rebuscada, né? Não é uma linguagem tão fácil de ser entendida, né? O vocabulário dele é muito bom, o vocabulário dele é um pouco mais exigente de ser entendido. Mas, nesta carta, ela está mais acessível ao nosso entendimento, né? Ela está mais acessível. Então, você vai perceber isso à medida que você for lendo e também ver o dinamismo, né? A dinâmica que ele nos dá para que isso possa ser compreendido. Por isso, ele dividiu, né? A esperança na igreja primitiva, a esperança na Idade Média e a esperança na Idade Moderna. A esperança na igreja primitiva, ele vem nos falar que o homem era escravo do universo, era preso às suas leis e acreditavam nelas. Né? Ou seja, os homens, naquele tempo, eles eram guiados pelos astros, né? E tinham suas concepções. As estrelas faziam parte do seu dia a dia, eles eram guiados, ou seja, toda a sua vida era ordenada por meio dos astros, né? E também das suas concepções, como a Terra gira em torno do Sol, né? A Terra gira em torno do Sol, as estrelas, né? A questão das constelações, o tempo era marcado por aquilo que eles viam e tinham de acordo com os astros, né? A astrologia dentro da vida deles, né? E a concepção da natureza do homem, né? Que o homem nascia, crescia, ficava velho, né? Enfim, e morria. Ou seja, era isso. A vida é como se não tivesse um sentido maior, né? Claro, porque eles não conheciam a Deus, o Deus verdadeiro. Né? E a partir do nascimento de Jesus Cristo foi que isso foi mudado. Né? A partir da face de Deus que foi mostrado por Jesus Cristo, fez com que o homem deixasse de ser escravo das suas leis para se tornar filhos de Deus. Eles deixaram de ser escravos daquilo que eles acreditavam como, vamos dizer, fonte de vida, né? Como algo que os guiasse para se tornarem filhos de Deus. Né? A natureza do homem naquele tempo é algo que também faz parte. A natureza do homem hoje também faz parte.
né, da sua vida. Ou seja, o homem nasce, passa pela primeira infância, pela segunda infância, juventude, né, se torna adulto, idoso e depois ele morre, né, ele falece. Isso é a natureza normal do homem, né? E esse homem, nos tempos de hoje, né, como antigamente, ele está ligado às suas concepções próprias, às suas inclinações próprias também, né? Ou seja, os seus desejos, né, as suas vontades acima de qualquer coisa, né? Eles, na verdade, né, o homem natural, né, aquele que não conhece a Deus nos tempos de hoje, também aqueles que conhecem até mesmo Deus, né, são guiados pelas suas próprias inclinações, pelas suas concupiscências, pelos seus pecados, né? E nós devemos, como vida consagrada, ter muito esse cuidado, né? Não ser guiados por nós mesmos, né? Por ignorarmos a vontade de Deus na nossa vida, né? Quantas vezes as nossas inclinações, né, as nossas má inclinações, porque também tem inclinações para o bem, claro, né? Quantas vezes as nossas má inclinações, elas fizeram com que a vontade de Deus se esvaziasse, se esvaísse, né, na nossa vida. Quantas vezes as minhas próprias vontades foram maiores que a vontade de Deus? Quantas vezes os meus motivos de queda diante daquilo que Deus quer para mim como vida, como salvação, como sentido do que é eterno, eles foram aniquilados por fazer a minha própria vontade, né? Diante da minha desobediência, diante daquilo que a comunidade pede, diante daquilo que os estatutos, né, a vida dos escritos, né, o meio dos escritos que são utilizados para a nossa vida, eu aniquilasse, né, eu fizesse com que ele não existisse, né? Isso aí também faz parte da natureza do homem, né? Isso faz parte, porém, eu tenho que fazer com que as vontades de Deus sejam mais fortes, né? E aí sim eu vou matar essa natureza dentro de mim, eu vou matar essas concepções de que a natureza do homem ela não seja estabelecida na minha vida, né? Então, a natureza do homem ela tem que ser tratada como um sentido de vida na eternidade e não como se não tivesse sentido nenhum lá na igreja primitiva, né? E também nesse tempo a igreja primitiva, depois do nascimento de Jesus Cristo, ele teve duas referências de Jesus naquele tempo, né? Era como ele se apresentava como um Cristo filósofo, né? E um Cristo pastor. O Cristo filósofo é aquele Cristo que ensina, né? O Cristo, a figura do Cristo que discipula, né? E o Cristo pastor era aquele Cristo que cuida, aquele Cristo que vai atrás das suas ovelhas, aquele Cristo que está presente na vida daqueles que o querem como pastor, né? Essas duas figuras, elas foram apresentadas na igreja primitiva. E aí passa para a esperança na Idade Média. A esperança na Idade Média, o Papa ele vem nos falar, né, na sua encíclica, a fé, né, a fé é hipóstase das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. A gente pode ver aí que a fé, a esperança naquele tempo era uma fé objetiva, ou seja, era aquilo, né, prova das coisas que não se veem, né? Eu tinha na minha vida algo que não era visto, né? Eu acreditava em algo, mas eu não tinha como uma certa concretude,
né? Ela não se via. Os cristãos, eles tinham fé, porém eles não tinham como perceber isso na sua vida. Eles acreditavam, ou seja, era uma fé objetiva, né? Aí veio a pessoa de Lutero, né, dizendo que a esperança no céu é algo subjetivo, ou seja, cada um acredita naquilo que quer, né? Os maometanos acreditam no seu céu, os protestantes acreditam no seu céu, né? Aqueles que conhecem a Cristo, né, acreditam no sentido de eternidade na sua forma, ou seja, ele deu uma subjetividade no conceito de fé, né? E essa fé, ela norteou a fé para o mundo moderno, para a esperança na Idade Moderna. Foi a partir dela, da subjetividade da fé, que veio a fé para os tempos de hoje. Ou seja, o que se pensa de fé, né, veio a partir de Lutero, né? A fé como algo subjetivo, né? A esperança na Idade Moderna, né? Na Idade Moderna surge aí a pessoa de Francisco Bacon, né? A pessoa de Francisco Bacon. Francisco Bacon era o pai do empirismo moderno. E ele vem nos falar que o importante é o prático, é o material, o desenvolvimento técnico, ou seja, o importante é o modernismo, né? O importante é a prática, o importante é a evolução. E vai dar uma nova concepção de fé, né? Ele mudou o foco da fé, ele mudou o foco da esperança, né? Ele diz que a fé agora é voltada para o homem e a esperança é voltada para a técnica, diferentemente do que se tinha, né, trazido o conceito de fé, de que a fé era voltada para Deus, a esperança era voltada para a eternidade, para os céus. Então ele vem mudar esse conceito de fé, né, na Idade Moderna. Francisco Bacon, ele muda, né, ele muda isso, ele muda essa concepção. E a partir daí vieram, né, no mundo moderno, a Revolução Industrial com suas consequências, veio a Revolução Francesa, veio as grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, veio o marxismo, né, onde a Rússia, por ela ser uma das nações mais industrializadas, né, juntamente com a Inglaterra, eu acredito que a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra, né, mas a primeira nação a se tornar comunista foi a Rússia, né? Então, tudo fruto, né, das razões de Francisco Bacon, né? Então, eu convido você a mais uma vez a escrever, né, no seu caderno de oração, onde o homem de hoje ele deposita a sua esperança, né? Onde o homem de hoje ele deposita a sua fé. Onde é que ele deposita? Onde é que ele coloca a sua esperança? Né? Anota aí de forma bem rapidinha no seu caderno, né, no seu caderno de oração, para que nós possamos dar, né, para que nós possamos caminhar para a finalização dessa encíclica. E dando continuidade, o Papa agora vem nos falar sobre lugares de aprendizagem e exercício da esperança.
lugares de aprendizagem e exercício da esperança. Né? Como a gente pode exercitar a esperança, onde a gente encontra a esperança, onde a gente faz, né? Onde é uma forma mais fácil para que a gente tenha acesso à esperança, vamos dizer assim, né? Um dos lugares é a oração. Ele vem nos apresentar a oração como um exercício da esperança, como uma escola da esperança, né? Interessante perceber que no texto, né, que ele fala sobre a oração como uma escola da esperança, ele vem nos falar que sobre a postura de nós nos colocarmos como rezar, a postura, a forma de rezarmos, né? O que a gente vai dialogar com Deus. Isso é uma coisa bem apresentada, né? Isso é algo bem visto, né? Nas suas palavras, né? Como a gente se porta diante de Deus para que a oração ela faça parte, e aí a gente encontrar nesse momento de oração a esperança. Ele vem nos falar aqui: na oração, o homem deve aprender o que verdadeiramente pode pedir a Deus, o que é digno de Deus. Deve aprender que não pode rezar contra o outro. Deve aprender que não pode pedir as coisas superficiais e cômodas que de momento deseja. Então, é algo que, né, bate na nossa alma, e tantas vezes, né, a gente utiliza nos nossos momentos diários, né, de aquilo que se encontra reservado para Deus, mas a gente utiliza fazendo outras coisas naquele tempo. E a gente perde, né, esse sentido de esperança. A gente perde esse lugar de escola, que é a oração, né, para que a gente possa fomentar a esperança na nossa alma, né? E aqui ele vai falando, ele vai nos mostrando, né, o sentido da oração e como ela é importante para que a esperança ela possa ser fomentada dentro da nossa alma. O segundo lugar de aprendizagem é o agir e sofrer como lugares de aprendizagem. O agir e o sofrer, né? O sofrimento, ele faz parte, ele é inerente do homem, como eu já tinha dito, né, lá no início. Não tem como um cristão passar pela sua vida sem sofrimento, né? A vida não é feita só de boas coisas, né? A vida, ela não é um paraíso. Claro, né? Tem os seus momentos de sofrimento, mas também tem os seus momentos de alegria. Tem os refrigérios de Deus, né? Mas o sofrimento é parte inerente do cristão, né? Ele vem nos falar que podemos procurar limitar o sofrimento e lutar contra ele, mas não podemos eliminá-lo. Não tem como você eliminar, né? Não tem como você fazer com que o sofrimento seja aniquilado da sua alma, da sua vida, do seu corpo, do seu psicológico. Mas tem como você poder transformá-los no sentido da esperança, como transformou a vida daqueles cristãos, dos primeiros cristãos, e como transformou a vida de tantos santos. A gente pode dar um sentido determinado desde que a gente transforme as dores, os sofrimentos em amor, juntando esses sofrimentos na cruz de Cristo, né? Ainda vai nos falar, né? Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar o seu sentido através da união com Cristo, que sofreu com infinito amor.
Aqui o Papa vem nos falar que o sofrimento ele nos leva ao amadurecimento. Todo aquele que dá um sentido à dor, todo aquele homem que dá um sentido ao sofrimento, ele se torna mais forte. Aquelas pequenas dores, aquelas outras dores, né, pequenas, grandes dores que virão, não irão ser mais vividas do mesmo jeito, mas irão ser vividas com mais fé, elas irão ser vividas com mais esperança, elas vão ser mais facilmente digeridas, né? Elas vão ser mais facilmente, terão um sentido do que é eterno, né? E um outro lugar de aprendizagem é o juízo. O juízo, né? Ou seja, o juízo final, né? É um lugar de aprendizagem e exercício. Ele nos mostra como o juízo. Ele vem nos falar a salvação dos homens pode acontecer sob formas distintas. Algumas coisas edificadas podem queimar completamente, ou seja, aquilo que nós acumulamos na nossa alma como pecados, né, elas podem ser queimadas, né, completamente no juízo. Para alcançar a salvação, é preciso atravessar pessoalmente o fogo para se tornar definitivamente capaz de Deus e poder sentar-se à mesa do banquete nupcial eterno. E aqui na carta o Papa vem nos apresentar o juízo na pessoa de Cristo, né? O olhar de Cristo, a face misericordiosa de Cristo. Aí sim, em cada momento da nossa vida, toda vez que nós experimentamos da sua parte, toda vez que nós experimentamos na nossa vida de oração do Cristo verdadeiro, ele faz com que nós possamos, né, ter uma experiência com a sua misericórdia. Né? Lugar de oração, momentos de oração, é também momentos de revisão de vida. É momento de nos tornarmos melhores para que tudo aquilo que assola, para que tudo aquilo que nós carregamos possa ser assim queimados desde já. Né? Para que serve a nossa revisão de vida? Para que servem nossos momentos, né, com nossos sacerdotes? Para que servem os momentos de arrependimentos? Né? Nós acreditamos que quando nós vamos nos redimir com Cristo, no momento da nossa reconciliação, aquele sacerdote para nós é a face de Cristo. Né? Aquele sacerdote para nós, quando ele nos dá a absolvição dos nossos pecados, é um momento nosso com Cristo desde já, né? Desde agora, aqui na terra. Né? E isso é a face misericordiosa de Deus. Né? E quanto tempo durará isso? Né? Vamos dizer, a questão do juízo, né? Como o Papa nos fala. E quanto tempo durará esse nosso juízo? Né? Ele nos fala que esse tempo, nós não conseguimos cronometrar. Esse tempo nós não conseguimos perceber o quanto ele durará, porque não faz parte de nós. Mas o tempo é o coração de Deus. O tempo é aquilo que Deus ele acha em sua conveniência que se encontra no seu coração misericordioso. E aí nós ganharemos os céus. Né? E aí nós ganharemos aquilo que desde toda a nossa vida aqui na Terra, diante da nossa consagração de vida, diante das nossas práticas que é dado pela nossa Igreja, no sentido do que é eterno. E por fim eles vêm nos dar Maria como a estrela da esperança. Maria como estrela da esperança. Ele vem nos falar aqui e quem mais do que Maria poderia ser para nós? E quem mais do que Maria poderia ser para nós
estrela da esperança. Ela que, pelo seu sim, abriu ao próprio Deus a porta do nosso mundo. Ela que se tornou a arca da aliança viva, onde Deus se fez carne, tornou-se um de nós e estabeleceu a sua tenda no meio de nós. Maria, né, como a excelência da esperança. Maria como aquela que, como o Papa nos fala aqui, que abriu as portas para o que é eterno, que abriu as portas para que Deus ele adentrasse na vida do homem. E finalizando esta partilha, eu queria ler para vocês algo que me tocou muito durante esse estudo, mais uma vez, desta carta do nosso Papa Bento XVI. Ele vem nos falar: precisamos dar esperanças, menores ou maiores, que dia após dia nos mantenha a caminho, mas sem a grande esperança que deve superar todo o resto, aquelas não nos bastam. Esta grande esperança só pode ser Deus, que abraça o universo e nos pode propor e dar aquilo que sozinhos não podemos conseguir. Os céus, ele faz parte de Deus, e nós não conseguimos, pelas nossas forças, ganhar os céus. Existe uma graça de Deus, existem os caminhos que nós deveríamos seguir, aqueles que nós acreditamos como fonte de vida e salvação, mas pelas nossas forças, por nós mesmos, nós não conseguimos jamais. Então, a virtude da esperança, a virtude de fé, a virtude da fé, aquelas que nos norteiam para o sentido dos céus, estas devem estar presentes na nossa vida, porque pelas nossas forças elas serão vãs. Nós nunca conseguiríamos chegar nos céus por nós mesmos. Amém? Então eu espero ter passado de acordo, não sei, mas como dizem nossos estatutos, o fim último da formação é levar os irmãos à santidade. Então eu espero ter contribuído com isso. Eu espero que nessa formação eu tenha passado aquilo que Deus quer para nós neste tempo. Então que Deus nos abençoe. Shalom.